Eu vim aqui hoje para transformar este país em um verdadeiro inferno. Desejo fazer deste país um local onde os choros, amaldiçoamentos e gritos sejam ouvidos eternamente. Porém, o meu passatempo de fazer isso com cada um dos milhões de seres humanos que aqui habitam é impossível. Por isso, eu os trouxe comigo, os meus servos. No meu lugar, eles mergulharão seus lamentáveis seres humanos em um pântano de desespero, a fim de extrair lamentos de arrependimento e sofrimento de todos vocês. Senhoras e senhores do Reino Sacro, tenho um desejo sincero. Por favor, permitam que o Ain-sama se divirta com suas formas em sofrimento. Acreditem se quiser, meus amigos, mas estas palavras são do próprio Demiurge. Ele, que agora também é conhecido como Arquidemônio Jaldabaoth, está neste momento diante da grande muralha do Reino Sacro do Sul. E é neste momento que um nobre e um grupo de soldados vai ao seu encontro para recebê-lo. O nobre o insulta e o chama de Arquidemônio Jaldabaoth, o tolo, e diz que a muralha jamais irá cair e que seu povo jamais irá deixar de lutar, e que o seu lugar não é ali, que ele deveria ir embora. O Demiurge, por sua vez, nada responde. Ele está impassível, imperturbável. A sua mente trabalha a uma incrível velocidade, pesando e analisando cada possibilidade, cada possível erro. Em alguns momentos ele se decide e já sabe o que fazer para transpor aquele incrível obstáculo, aquela grande muralha. Ele então se vira para o nobre e responde: por favor, o título de Arquidemônio não é digno de mim. De agora em diante me chame de Imperador Demônio. Demiurge então invoca uma magia de 10º nível, conhecida como Meteor Fall. E naquele momento, pessoal, todos os seres humanos ao redor começam a olhar para o céu e uma estrela está caindo. E a seguir, um interminável fluxo de monstros começam a atravessar as muralhas. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo em paz aí com vocês e suas famílias. Eu sou o Lucas e hoje vou trazer para vocês uma história sobre o dia em que o Ainz derrotou um rei demi-humano utilizando apenas um único dedo, galera. É isso mesmo, pessoal. O Ainz derrotou um demi-humano considerado muito poderoso com apenas um único dedo. E, galera, quando eu me refiro a um demi-humano muito poderoso, eu estou me referindo a um nível de poder dentro daquele mundo. Pois a gente sabe que para o Ainz, um ser daquele mundo não representa uma grande ameaça. Praticamente todos os seres que a gente viu até agora foram derrotados por ele facilmente. Com certeza, né, vai ter aí alguma entidade que vai conseguir lutar de igual para igual com o Ainz, mas até o momento nós não vimos isso ainda. Porém, se tratando do nível de força dos personagens apenas dentro daquele mundo, este demi-humano é alguém que já deu bastante trabalho para o Reino Sacro do Sul, chegando a derrotar até mesmo alguns de seus guerreiros. Esta história, galera, se passa na Light Novel oficial de Overlord, volume 12, e muito provavelmente estas cenas também serão incluídas no filme, já que o filme, pelo que a gente viu em algumas informações aí na internet, também é baseado neste mesmo volume. Então, quer saber mais como isto aconteceu e como o Reino Sacro do Sul foi invadido pelo maior exército de monstros da história? Então fica comigo até o final que eu vou te contar todos os detalhes. E se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, sua inscrição é muito importante para o meu trabalho, galera. Assim você me apoia e me ajuda a trazer sempre novos vídeos sobre Overlord, que é uma série que eu amo de paixão. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, pessoal, o volume 12 começa nos contando sobre a história de dois países vizinhos, que são o Reino Sacro do Norte e o Reino Sacro do Sul. Ambos os países são divididos por uma extensa faixa marítima. E nesse volume a história é mais centrada no Reino Sacro do Sul.
E logo de cara, galera, a novel já nos informa que este reino é cercado por uma grande muralha, que foi construída justamente para proteger o país dos demi-humanos. Pois o que a história nos mostra é que ao redor daquele país existem várias raças de demi-humanos. E também ao decorrer da história, nós vamos perceber que este país não tolera demi-humanos, galera. E aí você deve estar me perguntando o porquê desta intolerância. Primeiro, pessoal, por causa do medo. A novel nos informa que os humanos possuem plena ciência de que os demi-humanos são fisicamente superiores aos humanos, nos contando que normalmente, em sua grande maioria, os demi-humanos já possuem atributos físicos superiores. E além disso, muitas raças já nascem com atributos mágicos e algumas raças até mesmo podem voar. Além disso, galera, até mesmo o mais fraco dos demi-humanos, que seria a raça dos goblins, apesar de serem uma das poucas raças que são inferiores aos seres humanos, possui habilidades no qual um humano não pode esperar igualar, como por exemplo a habilidade de enxergar no escuro, o que dá uma grande vantagem em cima de um inimigo que não possui esta mesma habilidade. Outro ponto importantíssimo é que o Reino Sacro do Sul é um país bastante religioso, que possui como soberano a Rainha Sagrada, que é dito inclusive que pode utilizar magia de 4º nível, o que é muita coisa quando a gente leva em consideração aos seres daquele novo mundo. Claro que para o Ais o 4º nível é algo irrelevante, já que ele consegue utilizar magias de 10º nível. Inclusive, com seus vários itens mágicos, ele pode até mesmo ultrapassar esta barreira do 10º nível. Então, galera, uma das características principais desta religião é a completa aversão a demi-humanos. Porém, galera, esta aversão não nasceu de uma hora para outra. Há muito tempo atrás existia uma raça de demi-humanos chamada Srush. Estes demi-humanos eram particularmente aterrorizantes. Eles possuíam braços com ventosas e línguas com uma toxina paralisante que poderia se estender a vários metros do seu corpo. E o pior de tudo é que alguns membros mais evoluídos de sua raça podiam até mesmo se camuflar, ficando praticamente invisíveis. O que acontece é que esta raça dos Srushes invadiu o Reino Sacro do Sul há muito tempo atrás. E antes deles serem completamente impedidos, eles destruíram vários vilarejos pelo caminho. E não é só isso, galera. Muitas pessoas que vivem no Reino Sacro do Sul até hoje acreditam que existem Srushes infiltrados dentro do país, utilizando sua habilidade de invisibilidade para se esconder. Este incidente abalou tanto o país que seus governantes decidiram fortificar grandemente a muralha. Inclusive, estabeleceram um período de serviço militar obrigatório para todos os cidadãos, com a esperança de que, caso haja uma nova invasão, os habitantes locais poderão segurar temporariamente os invasores até que o exército real chegue e entre na batalha. Bem, pessoal, o que o Reino Sacro mais temia acabou acontecendo. Um grande exército de demi-humanos com 18 raças diferentes, com um total de 100.000 demi-humanos, acaba de invadir o Reino Sacro. E o que deixa os governantes completamente perplexos, pessoal, é que estes demi-humanos estão formando uma verdadeira coalizão, unindo diferentes tribos de demi-humanos para atacar o reino. Uma coisa que nunca tinha sido visto antes, pois anteriormente todos os casos de invasão conhecidos eram de raças isoladas. Mas, meus amigos, não temam, pois ninguém menos que o grande Overlord se junta ao exército humano para defender aquele país. Mano, que sortudo que eles são, né? Não vão receber o apoio do Magic Caster mais poderoso do mundo. Se você pensou assim, está muito enganado, pois toda aquela invasão só está acontecendo por causa dos planos de dominação de Nazarick. Um pouco mais à frente na história, galera, a gente vai perceber que, na verdade, toda essa invasão que está acontecendo é um plano que está sendo orquestrado pelo próprio Demiurge.
que basicamente quer pintar a imagem do Ais como o salvador da pátria. E galera, apesar do Demiurge ser considerado um dos guardiões de andar mais fracos de Nazarick em níveis de força, isso é compensado pelo seu incrível intelecto e suas habilidades naturais que são inerentes à sua raça. Como, por exemplo, a habilidade que ele possui de controlar os humanos apenas utilizando a sua voz. Para dar um exemplo disso para vocês, galera, bem no comecinho desta novel, Demiurge mostra este poder. Ele pede a um soldado do Reino Sacro que se esfaqueie no pescoço com a sua própria espada. E o homem obedece e logo em seguida cai de joelhos no chão. E este soldado era um membro da Nove Cores, que é basicamente uma unidade de elite dentro do Reino Sacro do Sul. Esta habilidade, galera, é tão surreal que a vítima não pode deixar de obedecer enquanto ouve uma voz forte e suave transpassar pelo seu corpo. Então agora que vocês sabem que o Demiurge é a mente por trás desta invasão, está bem mais do que claro que o Ais está apenas fingindo ajudar aquele país. Então pessoal, adiantando um pouco a história, após alguns embates entre o exército humano e o exército demi-humano, em uma das fortalezas que o inimigo tomou para si, em cima das muralhas está um Bafalque. Os Bafalques são seres humanoides semelhantes a bodes, e este Bafalque está empalando com a sua lança vários anjos, que são aqueles anjos que a gente viu ali bem no iniciozinho do anime, que o Ais derrotou com muita facilidade. Mas lembrando mais uma vez, galera, que estes anjos, para o nível daquele mundo, para uma pessoa normal, por exemplo, eles são muito fortes. Já para o Ais, eles são apenas moscas. E estes anjos estão sendo invocados por sacerdotes do Reino Sacro. Eles utilizam estes anjos como uma forma de cansar o inimigo. Sempre que um anjo cai, eles invocam outro. O que a gente vê é que este mesmo demi-humano que está derrotando aqueles anjos com facilidade começa a perceber que o exército demi-humano está sendo aos poucos derrotado. Então ele tem a brilhante ideia de utilizar uma criança como refém, o que dá muito certo, pois o exército humano para o seu ataque imediatamente, o que dá ao exército invasor uma chance para reagrupar e organizar suas fileiras. E é aí então, galera, que o Ais, que estava até o momento apenas observando de longe toda aquela situação, decide então intervir, pois agora que o exército humano cessou o seu ataque, eles perderam completamente a vantagem que possuíam sobre o inimigo. Antes então de atacar, galera, o Ais faz o que eu mais gosto de ver. Invoca Undeads. Ele invoca, gente, um total de 10 High-Wraiths, que são seres Undeads translúcidos, que se parecem com a sombra de 3 pessoas misturadas. Muito bizarro, galera. Acredito que eles são tão ou mais grotescos que as cabrinhas de estimação do Ais. Espero muito que estes seres apareçam no filme, vai ser bom demais. Estes Undeads possuem a habilidade de se misturar e atravessar praticamente qualquer matéria. E eles então voam em direção ao céu e se camuflam nas nuvens, ficando invisíveis. Porém, meus amigos, esta é apenas uma pequena parte da habilidade destes seres monstruosos. Seu principal uso em batalha é que eles conseguem emanar uma aura de medo que literalmente paralisa todos ao seu redor. E este, meus amigos, é justamente o plano do Ais. Ele utiliza esta habilidade dos High-Wraiths e paralisa de medo completamente o inimigo. Então, galera, a gente vê que tanto os High-Wraiths quanto o Ais exalam esta incrível aura de medo e todos estão paralisados ao seu redor, com a exceção do Bafalque, aquele mesmo que estava empalando os anjos com a sua lança. Ele salta da muralha em direção ao Ais, com os olhos vermelhos e boca espumando. O caveirão, pessoal, rapidamente entende que ele está sob o efeito de algum modo berserker e por isso a aura de medo do Ais e dos seus Undeads não funcionou nele. E ele ataca freneticamente o Ais com a sua lança, mas o Ais desvia de todos os golpes com muita facilidade.
O Wise então, galera, querendo acabar com aquilo rapidamente, se aproxima do Bafalk e agarra sua cabeça com ambas as mãos e esmaga o seu crânio. E ele faz isso com tanta facilidade que chega a comentar que foi muito fácil, semelhante a esmagar algo um pouco mais duro e resistente que uma casca de ovo. Que absurdo, galera! Depois de derrotar o exército e entrar na cidade que estava sob o domínio dos demi-humanos, é aí, galera, que o Wise se encontra com o rei dos Bafalques. E logo de cara a gente vê que a aura do Wise e dos seus undeads não surte efeito neste demi-humano em específico. O rei Bafalque é conhecido por muitos como o Senhor da Destruição, e muito disso se deve ao fato dele utilizar técnicas que visam destruir as armas de seus inimigos. E ele também é muito conhecido dentro do Reino Sacro por já ter derrotado vários guerreiros poderosos ali da humanidade. E de cara já vemos que ele é bem diferente do Bafalk que o Wise derrotou anteriormente. Para começar, ele tinha uma estatura bem maior. Seus chifres eram completamente enrolados como os de um bode. E seu corpo inteiro estava coberto por um pelo prateado. Seu excelente físico, galera, já mostrava que ele não era um demi-humano comum. As pontas de seus chifres eram incrustadas em ouro e ele também utilizava uma armadura completa, digna de um grande guerreiro. Ele também usava espada e escudo e possuía vários itens mágicos pendurados sobre o seu corpo. E foi exatamente um destes itens que o livrou da terrível aura de desespero que o Wise estava emanando naquele momento. Então, pessoal, naquele momento o Bafalk se apresenta. Ele diz que se chama Buzzer, o grandioso rei Buzzer. O Wise, claro, não deixa barato e pergunta ao demi-humano o que ele prefere, ser morto ou se ajoelhar em servidão. Claro que o Bafalk não conhece o Wise, né, galera? Então ele não aceita e parte para o ataque. No momento que o demi-humano começa a atacar o Wise com a sua espada, o caveirão também conjura uma espada que aparece em sua mão e começa a defletir todos os ataques do inimigo facilmente. Suas lâminas se encontravam uma e outra vez. Aço relampejava contra aço em altíssima velocidade. Após alguns momentos, galera, o Wise joga sua espada no demi-humano que consegue se defender. Alguns momentos depois, uma alabarda preta aparece do nada nas mãos do Wise, o que deixa o demi-humano arrepiado, pois o Wise nem precisa utilizar palavras ou feitiços para conjurar suas armas. O Buzzer, vendo que seus ataques não estavam surtindo efeito, decide então utilizar um dos seus golpes mais poderosos. Ele usa uma técnica que faz com que as pontas dos seus chifres brilhem e projeta o seu corpo a uma incrível velocidade para assim perfurar o seu inimigo. O Buzzer, galera, acerta em cheio a arma do Wise, porém ela não se quebra, que deixa o demi-humano bastante impressionado, pois aquela era uma arma mágica. No conceito daquele mundo, galera, as armas criadas com magia são mais fracas que armas criadas, por exemplo, com metais preciosos. E muito da sua surpresa é porque aquele golpe era especializado em quebrar armas e ele já o havia utilizado por diversas vezes antes. Mas dessa vez, galera, ele utilizou no próprio caveirão. E claro que a arma criada com a magia do Wise não se compara com as armas feitas por magia naquele mundo. Mesmo com seus ataques anteriores não funcionando, o Buzzer ainda está confiante na vitória, galera. E ele começa então a conversar com o Wise e diz ao caveirão que já descobriu qual é o plano do esqueleto para derrotá-lo. Ele diz ao Wise que como ele é um ser morto-vivo, ele não se cansa, então está fazendo o Buzzer se cansar para drenar toda a sua energia e assim derrotá-lo. E é aí, galera, que acontece uma das melhores conversas. O Wise diz ao demi-humano que não é isso, ele entendeu
tudo errado, pois o Ainz é muito mais forte do que ele, não precisa pensar em nenhum plano para derrotá-lo. E para provar isso, o Ainz simplesmente abre os seus braços, baixando completamente a sua guarda e permite, galera, que o inimigo o ataque. O demi-humano começa então a atacá-lo diversas vezes e fica completamente abismado, pois ele percebe que nenhum de seus ataques está surtindo efeito. E é nessa hora, meus amigos, que o Rei Buzzer percebe que desafiou uma existência que ele jamais conseguiria superar. E é aí que ele cai na real e percebe que aquele ser morto-vivo estava apenas brincando com ele. Aterrorizado, o demi-humano cai ao chão tremendo de medo. E como que para confirmar as dúvidas do demi-humano, o Ainz retira um dos seus anéis do dedo, galera. Aquele anel que faz com que a sua grande presença não seja percebida a quem está ao seu redor. Galera, o Ainz não fez mais nada. Este foi o seu único movimento. Porém, foi como se uma grande massa de ar assustadora e congelante enchesse todo o ambiente. Quase como se o sol tivesse congelado e toda a felicidade do mundo morresse naquele momento. O Ainz então diz ao demi-humano que cansou daquilo e que agora é hora de morrer. O Buzzer se desespera, implora por piedade, argumenta por várias vezes que pode ser útil para sua majestade, que poderia ajudá-lo na guerra, que poderia lhe entregar todos os seus tesouros, o seu povo, a sua vida. Ele pede desculpas pelo seu comportamento anterior, se ajoelha e pede por clemência. Mas é tarde demais, galera. A gente já sabe como que a mente do Ainz funciona. Ao se deparar com o Rei Feiticeiro, qualquer criatura deve imediatamente se ajoelhar. Qualquer outro tipo de atitude é irracional. Ao conhecer o Rei Feiticeiro, galera, lhe foi dado esta mesma oportunidade e ele a recusou. E esta chance, galera, de servir o caveirão só é dada uma única vez. O Ainz, galera, mostrava-se completamente indiferente aos apelos do demi-humano. O Buzzer então percebeu que morreria ali e agora. Então ele dá as costas para o Ainz e foge. E ele corre, galera, como nunca correu em toda a sua vida, com a rapidez daqueles que sabem que um monstro está em seu encalço. O Ainz, por sua vez, galera, diz que está com tédio daquilo tudo. Ele então aponta o dedo para o demi-humano e diz: morte. Uma única palavra. Nada aconteceu. Não houve uma grande explosão, nem relâmpagos rugindo. Apenas o silêncio e um rei caindo de joelhos. E isso foi tudo. Então, galera, meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu tentei resumir o máximo possível aqui essa história, pois o volume 12 possui muitos detalhes e outras histórias até que a gente pode trazer aqui no canal. Então já aproveita e comenta aí embaixo se vocês gostaram deste tipo de vídeo e se vocês querem que eu traga outras histórias que não passam no anime, como por exemplo as histórias paralelas aí da novel de Overlord. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, assim você ajuda muito o meu trabalho e eu vou sempre trazer mais conteúdos relevantes para você. E assim mais pessoas vão conhecer esta obra fantástica e esse incrível mundo de Overlord. Então até a próxima, galera, um abraço e se cuidem!